pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar, cujo tema é o cenário da gestão da logística no Brasil. É um webinar das faculdades ICESE e sejam muito bem-vindos. E hoje eu tenho a honra de receber dois convidados muito especiais, convidados referências na área da logística, da gestão. E eu gostaria de agradecê-los em nome das faculdades ICESE e da professora doutora Antônia. E gostaria de pedir para os senhores se apresentarem, o professor Delmir de Carvalho e o Paulo Godinho. Vou deixá-los apresentar. Antes da apresentação, gostaria imensamente de agradecer por vocês terem aceitado o convite e por esse tempo, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito esse debate, esse bate-papo, e vamos conduzir de uma forma leve. E tenho certeza que quem irá nos assistir vai aprender muito e vai ter insights, vai entender esse cenário, né, aqui no Brasil, sobre a logística, sobre gestão, né? Então, que bom ter vocês aqui hoje. Nós que agradecemos, né, professor? Então, por favor, faça as honras. Na verdade, gratidão para aqui, nesse ambiente aqui, que é compartilhar conhecimento. Compartilhar conhecimento é muito, muito importante. E é uma missão da gente. A gente tem que estar buscando os conhecimentos o tempo todo, tá? Um pouco do Delmir Carvalho, tá? Minha formação, administração, contábeis, pós-gestão, MBA de logística. Mestrado, eu fui para logística reversa e comportamento do consumidor. Uns 30 anos na logística no Brasil, com a indústria do aço, Fiat, então dando um pouquinho. Tem 21 anos que eu estou dando aulas nas universidades, faculdades aí, tá? Algumas faculdades que você conhece aí, Bomoro, FUMEC, Kennedy, Nova, aí encontramos na FUMEC, né, recentemente, ministrando uma pós-graduação lá, e tive o prazer de encontrar você, e aqui estamos, né? Eu acho que é muito gratificante tudo isso. Tá? Eu tenho um programa também da TV Universitária, canal de uso da Claro, canal do YouTube que ele promove, que é Empreendedor Mineiro, e qualquer proposta nossa é levar empreendedores para a gente debater ideias, desafios e oportunidades, e a gente compartilhar isso com os alunos, que eu acho que é importante. Tá? Minha linha de pesquisa na escola lá é logística, empreendedorismo, e isso aqui é a pegada, a proposta da gente. Tá? Eu também coordeno o grupo temático logística do CRA e MG, tá? Uma relação com um conselho muito forte. Tá? Por que eu tenho essa relação? Eu entendo que é uma forma de eu valorizar a nossa profissão de administrador, e tem 21 anos que eu dou aula para os administradores, os alunos. Então, acho que a gente tem que estar valorizando o órgão de classe para poder, por que não, expor o papel da gente. Tá? Tem outro papel na logística que eu faço, eu coordeno um seminário de logística, que é da ABM. A ABM é a Associação Brasileira de Materiais de Metalurgia, quem banca a ABM é a Celó, Vale, a Minas, Gerdau, e a gente tem um congresso todo ano. E no congresso roda vários seminários, o que eu coordeno de logística. Então, a gente faz uns debates muito interessantes lá, e de alto nível, a gente buscando esse desafio, essas oportunidades aí na logística. Tá? Gratidão estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, em nome das faculdades ICESE, né? E a vida é arte do encontro, né, professor? Como o senhor mencionou, nos encontramos, né, em uma outra instituição, e agora estamos aqui gravando esse webinar. E que honra ter o senhor aqui com essa vasta experiência. É uma alegria também ter o Paulo aqui, que também tem uma experiência na gestão, que é referência, né, na sua área. E que bom ter você aqui. Por favor, Paulo. Iniciar agradecendo a Faculdade de Ciências, na pessoa da professora doutora Antônia, tá? A parceria com a professora Nazaré Franco, que é fundamental, importante, né? Que traz temas tão relevantes, né? E falar um pouquinho, né, sobre a nossa trajetória. Nós temos um pouco mais de 20 anos de experiência na gestão, né, em diretorias de instituições públicas, né, mais especificamente bancos, né. Mas como a veia, né, professor, do empreendedorismo, ela nunca fica ali quietinha, né, nós saímos um pouco dessa linha, né, e hoje empreendemos, né, com negócios automatizados, disruptivos, né, bem nessa linha, né, e estamos também
prestando consultoria para novos negócios. E também estamos presentes aí em uma entidade, em uma organização, né, que apoia o empreendedorismo. Tudo a ver, né? Agradeço a oportunidade e, assim, principalmente estar aqui ao lado da professora, né, Nazaré, professor Belmi, que dispensa comentários, né, tem programas de TV e com um tema tão relevante que é o empreendedorismo, né, professor? Quando a gente vê que mais de 50% dos empreendedores que eram CLT e querem voltar, a gente fala, não, isso pode acontecer, né? É isso. Muito grata pela apresentação e, como o Paulo falou, né, dispensa comentários. Que bom. Com certeza vai ser um bate-papo assim, muito rico, porque vocês dois têm muita experiência e como o senhor falou, né, a gente tem que compartilhar conhecimento. E isso é muito bom. Que bom ter vocês aqui. Então, vamos lá. Para abrir esse bate-papo e trazer os ouvintes, né, para o mesmo contexto, gostaria de começar, professor, com um tema que muitas vezes passa despercebido, mas que está presente praticamente em tudo que consumimos. Então, eu queria pedir ao senhor para explicar brevemente para nós o que é a chamada logística invisível e como ela se conecta com a intralogística dentro das operações. Observa que qualquer demanda do mercado, você tem que materializá-la, você tem que entregar para o seu cliente. Então tem um bastidor, tem todo um processo por trás disso. Então essa condição desse invisível, dessa intralogística, está muito nessa situação. Você tem que buscar matéria-prima, você tem que transportar, você tem que produzir, você tem que estocar, você tem que entregar. Então, é um bastidor que o seu cliente, nem na experiência dele, ele não percebe que está acontecendo isso. Ele tem informações. E no momento que você está materializando, você está gerando experiência para o seu cliente. Ela pode ser positiva ou negativa. Se tudo correu bem, ninguém percebe que tem alguém fazendo a gestão da logística. Tá? E quando dá alguma situação, alguma não conformidade, aí que vai ver o seguinte, alguém errou ali. Então, acho que é fundamental, e na hora que a gente vê essa questão eu falo muito que o Balu ele foi feliz na construção do conceito de logística, no momento que ele fala do fluxo de produto, informação, nível de serviço e custo razoável. E quando a gente discute logística, a gente não discute menor custo, a gente discute custo razoável. Porque para me atender a demanda do mercado, eu tenho que ter matéria-prima, eu tenho que ter estoque, então eu tenho que ter área de estocagem, eu tenho que produzir, e eu tenho que entregar. Então você observa que neste processo a gente tem vários custos, mas por outro lado, esses custos vão o quê? Você vai atender o mercado. Então você vai escalar e vai viabilizar o seu negócio. Então é importante a gente destacar essa condição do invisível, porque ninguém está ali dentro dos bastidores. Mas quando existe uma insatisfação na experiência do cliente, você vai estar em evidência também. E hoje, com a internet, né? Então, quando o cliente passa por uma experiência que não é satisfatória, hoje ele dá uma proporção muito maior, né? Porque antes tratava ali com a empresa, tratava diretamente. Aí hoje eu percebo que até por questão de engajamento, o cliente insatisfeito, ele Conversa muito sobre isso. Né? ele, nossa senhora, espalha, além de espalhar para quem é próximo, né? Hoje com a internet o alcance é muito maior, né? Então, a imagem da Mas empresa. é importante esse destaque de você. Você falou de informação. Então, observa que o que está acontecendo no processo logístico. Uhum. Está tudo acontecendo numa condição na horizontal. Todo mundo na empresa, qual que é o objetivo? Atender ao mercado. O marketing faz a sua prospecção, determina o quê, quando, não é isso? Uhum. E a gente, a logística, entra para buscar insumos, a produção entra para produzir, a gente para poder fazer a entrega. Observe que nós estamos falando de informação. E hoje, com a evolução da tecnologia, e com os RPs aí interligados, você consegue fazer um monitoramento em tempo real. E todo mundo dentro da empresa, indiferente da área, tem esse acompanhamento. E com isso você mitiga atrasos, mitiga erros, insatisfação do cliente, você consegue ter informação onde está o produto e aonde está a informação. Acho que é uma evolução
com a tecnologia. Sim. E nós vamos falar um pouco mais depois. Vamos sim, vamos explorar. Professor, eu queria até comentar com a senhora que esses dias atrás o Mercado Livre, uma experiência que nós vimos, né? O Mercado Livre ele mostra em tempo real, no mapa, ele chegando para poder fazer a entrega. Então, isso é bem pertinente disso que você falou. Muito interessante. E observa que essa disruptura toda tem pouco tempo. De fato. Tá? Nós temos algumas informações. Hoje, com a evolução da tecnologia, com os dados que a gente tem hoje, você consegue fazer esse mapeamento em tempo real. Por outro lado, nós também tivemos também uma evolução do nosso sistema de telecom, né? De fato. Então, ele é um... Então, eu acho que o sistema de telecom proporcionou a gente estar nessa condição. E as empresas também se organizaram internamente. Tem os sistemas periféricos, tem os RBs, que está tudo interligado em tempo real. Essa questão que o Paulo trouxe do Mercado Livre, de acompanhar, né, em tempo real. Eu tenho uma experiência muito forte com a Amazon, tenho assinatura Prime e tenho 2 endereços. Eu faço compras aqui nos Estados Unidos e lá a compra é agendada. Então, tem essa informação mais detalhada, o horário que vai chegar e lá entrega, né? A pessoa tem a caixa de correios ou deixa na porta porque é mais seguro. E por que que o Mercado Livre já consegue, no contexto brasileiro, oferecer essas informações em tempo real e a Amazon, que já tem essa tecnologia, aplica nos Estados Unidos, mas aqui não mostra, ao finalizar a compra, o horário que vai chegar o dia entre, um exemplo, 12 e 15 horas, por exemplo. Então, essa questão, né? O Mercado Livre já está trazendo mais informações. E a Amazon tem esse recurso, mas aqui no Brasil ainda não. Por outro lado, a gente tem que abrir um parênteses na nossa realidade. Nossa realidade é um pouco diferente da realidade dos Estados Unidos. Então, nós temos uma condição da nossa infraestrutura que cria gargalos, cria dificuldades. Então, eu acho que o ideal seria isso, criar janelas e a gente tem isso bem parametrizado. Eu digo assim, mesmo no contexto do Brasil, o Mercado Livre já consegue passar mais informações para o consumidor e para o cliente. A Amazon ainda está um pouco atrás no Brasil do Mercado Livre, né? Se você for observar também, o Mercado Livre, ele entendeu bem o modo de compromisso. Ele viveu isso aqui. DNA dele. Então, a Amazon ela foi criada lá. Então, é mais difícil se tropicalizar. Com certeza, eu estou estudando isso, pesquisando, porque essa turma é muito, muito bom de pesquisas de dados e sabe manipular bem os dados. Né? Então, acho que rapidinho eles vão assimilar isso aí. Mas eles aprendem bem. Sim, muito bem, muito bem. É só essa diferença, mas é como o senhor trouxe, né? É o DNA, a identidade ali do Mercado Livre, ele tem um outro olhar, né, para o território. E no momento que a gente observa, observa o Mercado Livre, no momento vivemos uma crise pesada com a pandemia, mas a pandemia ensinou muito a gente. Sofremos muito, mas, por outro lado, ali foi um momento de ruptura. E as empresas que já estavam estruturadas, no caso, esses 2 que a gente está citando aí, eles escaparam. De fato. E observa as empresas que não estavam, não sabiam o que estava acontecendo, eles demoraram muito a escalar. E depois o pessoal começou a observar e começou, peraí, o negócio funciona assim. Mas aí nós estamos falando ali de tema, parametrização, automação. Que é o nosso próximo tema. Nós estamos falando também de gente. Não adianta você ter um excelente sistema e ter pessoas não qualificadas para poder fazer essa análise. Então, é um combo. Acho que vai entra na automação. Aproveitando, nós vamos focar aqui no e-commerce no Brasil. Tá? Mas aproveitando, a gente até bateu um papo sobre isso, achei interessante. A gente estava, né, antes aqui conversando um pouquinho. A gente tem visto, por exemplo, nos Estados Unidos, drones realizando entregas e cortando fios de internet, né? Batendo em guindastes, enfim. Então, assim, existe de fato algo que está acontecendo, mas se a gente for pensar nos benefícios, os benefícios
são maiores, né? E quando a gente fala, professor, do e-commerce no Brasil, isso é só uma observação que a gente fez aqui, é impossível a gente não olhar o papel da tecnologia, como a gente falou, e dessa automação nesse crescimento, tá? Como é que o senhor enxerga hoje a infraestrutura logística do e-commerce no Brasil, né? Como que a gente está? Se a gente está evoluindo, se esse ritmo está legal, quais são os avanços ou esses desafios que o senhor entende que seriam um destaque nesse cenário? A infraestrutura que esse pessoal tem experiência e estão escalando, eles já conseguiram entender bem e mapear bem com dados e com gente que sabe fazer esse mapeamento. Tem sistema, conseguiram desenvolver, puxar a demanda de forma que criar centros de distribuições em pontos estratégicos que eles conseguem entregar para o mesmo tipo. Então, aí nós estamos falando de sistemas robustos, informações sendo compartilhadas e dados sendo trabalhados. Então, esse pessoal está bem estruturado. Então, aí no momento que você cita também, uma coisa é o bastidor desse pessoal. Eles estão bem estruturados. Só que a gente tem um problema sério na hora que você sai do bastidor. Você tem que materializar, você tem que entregar. E aí nós temos os nossos desafios quanto à infraestrutura logística do nosso Brasil. Isso é complexo. Mas, por outro lado, acho que a gente cabe um parênteses, a gente avaliar essa questão da infraestrutura do Brasil. E hoje, mais ou menos 60% da nossa produção escoa pelo modal rodoviário. O modal rodoviário sempre vai fazer a última milha, vai fazer o porta a porta, porque faz parte da vocação dela e do negócio dela. O que é totalmente diferente dos Estados Unidos, né? Que eles usam muito mais trem, né? E o caminhão domina muito, né? E aí, no momento que a gente se depara com isso, a gente vira e fala que as rodovias mais ou menos 60%. As ferrovias, 15%, 20%. Marítimo, mais ou menos, em torno de 15%. Duto, 4%. Aéreo, 1%. Aí você vai ter alguma coisa errada nessa matriz. Só que, o que é o erro? Nós temos alguns erros históricos. Esses erros históricos, a gente tem que avaliar eles até que a gente tiver esse entendimento. Não vão atrás. Primeira coisa, no momento que você compara com outros países, você pega a extensão territorial nossa, tem muita similaridade com alguns países que estão na nossa frente. Estados Unidos, por exemplo. Exato. Tá? Então, isso aí a gente já vê a partir da competência. Mas tudo bem que esse pessoal já tem quantos anos que tem de investimento e quantos anos que nós temos. Mas no momento que a gente discutiu os erros históricos, no início do século passado, as ferrovias eram privadas. Alguém estatizou. E ali foi um erro histórico naquele momento. Depois, JK, eu respeito muito o JK, ele alavancou, ele fez 50 anos, 5. O JK investiu. Qual foi o grande investimento dele? Construção de estrada, montadora de veículo, e aí estava o petróleo junto. Então, e aí as ferrovias ficaram em segundo plano, em uma condição de estatal. Na década de 90, o modelo de privatização das ferrovias foi o modelo, como se diz no mercado, eu estou com essa sucata aqui, quem paga nessa autódromo? Dividiu o país. E aí, quando você pega os números, já deu primeiro processo de foi renovado agora, deu mais de 25 anos, foi renovado. Se você pegar os números, IRS, DNI, os números assim, do que eles investiram e da produtividade deles é assustador. Os caras investiram muito. Eu tive até a oportunidade de fazer um debate em setembro na BM, e quem que eu levei lá foi o CEO da VLI, o CEO da MRS, o diretor da Transnordestina, levei também o diretor da Associação Nacional de Serviço Ferroviário. Então, esse pessoal, eles investiram em quais os trechos? Os trechos centrais. PH, Vitória, Paulo, Rio, onde tinha origem e destino. Utilização de muitos dados, imagino. Sim. E aí eles tinham um cliente
para poder fazer isso acontecer. Aí o que eles fizeram? Investir em locomotiva, investir em vagões, investir em tecnologia. Vocês ver como é a questão com a tecnologia. Então, e eles, os números de investimento dos próximos anos também é número, sim, violento. Mas aí é negócio. Estão investindo, então remunerando o capital investido. Só que o foco, pelo motivo que o modelo de concessão não teve metas, o foco deles é carga. Não tem meta nenhuma quando você fala, mas e o transporte de passageiro? Não tem meta. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, desde o século passado, são mais ou menos 30 mil quilômetros. Hoje tem operação mais ou menos 2 mil. Nesse debate aqui, o senhor da MRS apresentou isso muito para a gente. Então, você percebe que tem muitos trechos, um dia rodou que não está rodando mais. Mas é questão de modelo de concessão, modelo de privatização. E aí, no momento que você fala em modelo, nós temos uma referência hoje de modelo. Eu vi Telecom. Antes, durante e depois. E ali teve modelo. No Brasil, no modelo, caso específico, de na Telemídia, ele juntava 20% do Nordeste todo. Minas era referência. Os outros eram universitários. E aí, quem pegou essa partida do mercado, para ele entrar com nível internacional, ou entrar com celular, deixou ele tinha as metas. E as metas da época eram telefone fixo, telefone público. Aí, no momento que você pega isso, aí você fala assim, criou um ambiente de universalização. Então, a voz de vocês, que o telefone era para fazer parte do imposto de renda. Era muito caro. Era bem. Hoje, todo mundo tem. Isso que eu falo, por que a gente está hoje com essa tecnologia toda, esse monitoramento todo? Porque houve um trabalho lá atrás, com qualidade, boa qualidade. Bem, tem mulheres que a gente tem valores de quadra, concorrência mais unida. Então, é questão de modelo. Então, talvez o modelo poderia, esse modelo de teoria poderia colocar algumas condições de. Então, poderia colocar algumas condições também de corte é uma discussão até que qualquer modelo de conversação em caso tem um governante de função, né? Também legislativo, tem um modelo e eu estou a favor de pode gerar privatizar tudo isso, não pode ser um modelo que vai comprometer as empresas, para comprometer aumentar a desigualdade, aumentar o serviço e dá para poder criar um modelo telefônico público. Enfim, pode olhar na política hoje, queria modelo de experiência lá. Infelizmente, para casa de vez com o projeto digital, todos focados em modelo de status. Foi realmente algo que trouxe muito valor. Inclusive, a gente vai entrar nesse tempo agora, porque eu não vou ver depois que falar e quando a gente tem, na verdade. Eu só complementar a questão da infraestrutura, só para poder fechar, que eu falei de rodovia e ferrovia. Aí, no momento que você fala de porta, o problema se chama intermodalidade. Pegando tudo, eu preciso de ferrovia e ferrovia. No momento que você pega esse posto, mas tem vários postos. Para viabilizar a capacidade, tem que ter escala. Percebe que nós temos um potencial, tem que ser trabalhado, talvez, como um projeto de Estado, para poder otimizar isso. Mas eu tenho um movimento lá no Nordeste, interessante, eu não puder debater lá, o Nordestino é uma concessão, investimento federal, uma concessão, que ela está em favor também. E aí nós estamos no Porto do Pecém, Ceará, que é interessante, e o Porto Piauí tem um investimento muito interessante. Então, eu quero acreditar que tudo, esse desenho de gestão
projetando, próximo ano, não tem condições de pegar ali nos estados, ali, puxar o agronegócio. Aí vai ter que ter escala para poder a gente usar a capacidade. Tudo lá, você começa a avaliar, tá? Uma composição da ferrovia cabe quantas carreiras? Um navio cabe quantas carreiras? Então, só para você ter ideia de escala. Do outro lado, se não tem escala, você vai ter que ter, para criar escala, já tem que ter time. Lead time vai ser maior. Lead time maior, você vai ter que ter um estoque maior na ponta. Então, você percebe que o que é mais fácil? Vai de rodovia. Então, acho que são coisas que o gestor ele tem esse olhar. A primeira situação, roda 4 mil quilômetros de caminhão que eu vou resolver minha parada. Lógico, depende do produto, da produção. E aí você pega a parte de trabalho, por exemplo, o cara já só Maranhão e porra, é uma maravilha. Tem muita automação. Ali tem muita automação. Tem escala. Então, acho que é isso que o mercado tem muita gente estudando, muita gente avaliando. Então, acho que as coisas estão melhorando muito. Mas já são muito a tempo. Manda aí, tua pergunta para você. É muito interessante o que o senhor falou. E até aproveitando aqui, né, nós vamos avançar um pouquinho. Quando a gente fala de tecnologia e automação, isso gera, obviamente, um impacto nas equipes. Quando a gente começou a conversar aqui, né, a gente passou, por exemplo, na instituição lá com o processo de informação digital. Essa área, por exemplo, ela enxugou de 200 para 30 pessoas, né, com eficiência muito maior. Né? Então, a gente entende o seguinte, que a logística ela é muito viva, tem operação intensa, e isso a gente entende como lá também, as skills, né, as competências, elas mudam. Né? Como é que o senhor entende que essas novas competências elas viriam nesse momento? Tá? Como é que está o papel da gestão dessas pessoas na logística? Até começou a falar no começo do nosso bate-papo aqui, da importância de andarmos juntos com a tecnologia e as pessoas. Fala um pouquinho para a gente. E, por exemplo, o profissional que lidera, quais são as competências que ele tem que ter nesse centro? Observa que a turma tem que ter, eu falo que ele tem que ser um generalista, mas ele vai ter que especializar. Do outro lado, tem que ter essa visão da cadeia toda. Que é igual que eu falei, mas a informação não é horizontal. Tem que ter essa visão. Do outro lado, esse gestor ele tem que ser muito bom em dados. Quando você fala de dados, eu tenho que saber construir o dado, saber tratar o dado. Ou seja, tem que ser guiado por profissionais. Sim. Então, não dá conta. Não adianta eu tiver um bilhão de dados, você não conseguir fazer leitura de cenário, leitura de tendência. Tá? Aí, por outro lado, nós estamos falando de um profissional que está no estratégico e no tato da empresa. Só que a parte operacional, por mais que você vai automatizar aqui, você vai ter um manuseio na ponta, não tem como não ter um manuseio. A materialização. Mas, por outro lado, você está agilizando o processo de automação. E, nesse momento, você está elevando sua produtividade. Por outro lado, você está reduzindo seu custo final e dando escala. Isso é um fato. Isso é interessante. Tá? E aqui, um parênteses em cima disso, é que um debate, sem lugar atrás aí, sobre logística, com o professor Paulo Bertaglia, no canal do YouTube dele, professor de São Paulo, que explica. E eu provoquei o pessoal na seguinte situação. Estão se falando muito em robótica, equipamento top, sistema top. Eu falei, vem cá, alguém está discutindo proporção? Alguém está discutindo, puxando essa demanda para ver o seguinte, eu vou investir aqui, eu vou ter o retorno desse investimento. Eu não adianta eu elevar a minha capacidade de produção, sendo que eu não tenho movimento no mercado. Eu queria ter a seguinte provocação. Tem bons vendedores de automação, tem bons vendedores de sistema. Mas esse pessoal está discutindo solução de logística. E, de repente, o cara quer vender um sonho para você. Bem dado. Bacana. Mas você precisa de um Honda Civic ali que te atende bem.
E às vezes o empresário está naquele momento ali e ele às vezes não tem. Ele sabe do processo dele. Mas o vendedor vai conduzir. Então, eu estou achando que falta um pouco, até em alguns gestores, essa sensibilidade de visão do processo. Até aproveitando esse gancho, só para falar rapidinho aqui, nesse processo que nós passamos em 2021, nós especializamos em low code, que é uma linguagem que dá autonomia para os times, para que eles desenvolvam as soluções que eles precisam. E geralmente as ferramentas não são pagas e resolve, que é mais ou menos isso que eu estou dizendo para a gente. Ou seja, não precisa comprar o mundo, né? Você pode ter algo simples que resolve as questões. E, por outro lado, você tem que estimular seu time, A aprender, né? você, como gestor, tem que Eu te falo que eu tive que zerar minha vida em 2021, eu aprendi do zero, né? Petrobras, Itaú e esse banco que a gente trabalhava, eles foram os primeiros no Brasil que trouxeram essa tecnologia. Nós tivemos na mentoria, né, em alguns processos no Brasil, e deu muito certo, treinamos os times, né, o pessoal fez várias aplicações que hoje rodam no Brasil todo, porque os times sabem das suas dificuldades, ou seja, com um custo bastante reduzido, né, a gente conseguiu entregar essa solução. interessante quando você pega o chão da fábrica e dá condição de ir para eles. E, de fato, É o que você falou, as dores estão ali, eles têm sensibilidade. E se você jogar de cima para baixo, às vezes você vai ter impacto. Principalmente o filtro intermediário ali, né? Pode se sentir ameaçado e bloquear. Então, muito rica essa discussão e a logística realmente ela é viva e é, tem que ter esse olhar mesmo da gestão e passar por todos esses caminhos, né? Estar atento à tecnologia. Hoje a gente não pode fechar os olhos, né? E a tecnologia avança muito rápido, cada vez mais. E tem muita gente que está com medo. Nós não temos que ter medo. Nós temos que usar ela ao nosso favor, né? É igual quando se discute que aí vai resolver tudo. Não, é um meio. Você tem que saber resolver. Você tem que saber fazer um procedimento. E ela vai te ajudar, auxiliar na construção. Porque o que está legal, você percebe, a IA, quando ela chegou, não, a Google tem construção. A gente usava a Google. O que ela fazia? Uma busca. Só que o processo aprimorou. Você percebe que a sua pegada de tecnologia foi besteira, aprimorou muito. Hoje a gente tem inteligências que a turma de desenvolvimento estão numa pegada assim, estão criando soluções, criando, parametrizando de forma que tem uma gama de informações. E muita informação que ela é em tempo real e automatizando para você. Lógico que você vai ter que ter inputs ali, alertas para você ajustar. os colegas também, né? Vamos voltar um pouquinho na questão do e-commerce escolar. Tá, você roteirizou. Tempo real. O cara saiu. Aí uma chuva maluca ali. Você pode, em tempo real, redirecionar. Não é isso? Então, percebe? Eu estou usando a própria inteligência artificial para me auxiliar nos meus ajustes. Então, acho que assim. E por outro lado, eu posso evoluindo com ela e estressar ela em um limite e ela não vai te deixar de responder, ela vai te responder, tá? E a qualidade de resposta dela, você estressou ela. Tudo está o quê? Está aí, é o que já existe. Agora, eu posso estar, igual a gente fala, educando o algoritmo. Agora, tem que ter gente para poder o quê? Parametrizar ela e trabalhar com os dados. Acho que essa que é a pegada que às vezes o pessoal fica, sabe? Por outro lado, tem muita coisa que é esse processo de automatização, esse processo de robótica que vai assustar as pessoas, sim. E nem todo mundo vai conseguir acompanhar. E aí, no momento que a gente pega as revoluções industriais, cada uma foi mais bem 100 anos, né? Hoje, é aqui agora. Percebe? Olha pra você ver. As revoluções industriais eram 100 anos.
Hoje nós estamos muito loucos que está vivendo. Quando a gente para para poder fazer uma reflexão nisso, é mesmo. 1 para 2, 2 para 3, como que é isso? Percebe? Se a gente para poder fazer uma reflexão na evolução industrial, o impacto que nós estamos vivendo hoje. E outra coisa também, muita coisa era local, né? E a evolução bem local. Hoje isso não acontece no local. No cloud, né? E aí você está assim, o que é corrente hoje? Sei lá, tem um cara na Índia, na China lá, que ele vai extratorar aqui. Percebe? Tem um cara no outro estado aqui, que não sei se isso aí está passando por cima de você. Então, hoje o gestor tem que estar muito mais antenado e articulado. Então, é uma reflexão mesmo, a gente tem que buscar informação. Eu falo muito com os alunos. Eu acho que nós estamos ficando muito obsoletos muito rápido. Essa palavra é essa, nós estamos ficando obsoletos muito rápido. Então, agora, como que eu vou ter que dar um upgrade em mim? Eu vou ter que buscar informação. Tem que estudar. Tem algumas coisas que a gente está falando aqui, essa nossa prosa aqui, que pode ser que quando a gente colocar o programa no ar, está meio obsoleto. Mas nós partimos do marco zero. Então, acho que isso tudo é uma boa reflexão para a gente aí. Pensar nisso aí, como que nós estamos. E como as faculdades SEI, né, professores, trazem esse ambiente de inovação, né? Isso é muito interessante, né? Porque a gente está falando de tudo muito linkado e evolui na medida em que, né, as coisas acontecem. Que legal. Exatamente. Aqui nós temos cursos na área da logística, temos curso também de gestão de processos, da administração, ciências contábeis. Então, é um conteúdo que ele abarca todos os cursos, isso tratando cursos de graduação e tecnólogo. Mas nós temos outras pós-graduações também em diversas áreas. E é como o senhor falou, a forma da gente atualizar e se qualificar é através também do conhecimento. Eu converso muito com o Paulo, e Paulo também é uma pessoa que busca sempre estar ali acompanhando as tendências do mercado, buscando sempre qualificação. Recentemente ele me ligou, me matriculei em uma pós. Então, assim, ele finalizou uma e já iniciou outra, porque é o que o senhor falou, conhecimento, né? Essa questão do upgrade, a gente tem que estar atento sempre. Sim. E outra coisa também é a faculdade de vocês aqui, essa pegada também de tentar inovar. Eu acho que, diferente do curso, nós temos que linkar a prática com a teoria. Exatamente. Que eu acho que é ali que a gente vai potencializar o aprendizado. Exatamente. Eu tenho uma pegada minha dentro da sala de aula que eu tenho o seguinte, na minha cabeça, eu estou falando isso aqui, mas qual escaninho que o aluno vai colocar isso? Minha cabeça vai, eu tenho que mostrar para ele uma aplicação disso. Tá? Então, e aí eu tento muito, atividade prática, visita técnica, o trabalho conceitual, que eu tenho que construir uma apresentação ali daquilo ali, mas linkando com o mercado. Então, aí ele vai entender. Vai entender, ué. Está praticando. Então, acho que é importante essa pegada. A gente começa a trazer para a dor do mercado. A gente fazer a leitura e nessa leitura a gente tentar construir junto. Eu acho que nesse momento aqui, a gente está buscando o conhecimento e compartilhando o conhecimento. E não tem verdade. Isso que a gente está discutindo hoje, amanhã a gente vai estar aqui. Tem que ser até humilde para mudar de opinião. Por que não? Tem uma ideia melhor. Acho que... Mas eu percebo, falando um pouquinho nesse contexto educacional, eu pesquiso sobre inovação, né, na educação, e percebo que é um cenário, assim, não só aqui no Brasil, mas recentemente recebi uma informação, um convite também para pensar em alguma prática inovadora na educação, isso no contexto europeu, para uma faculdade em Portugal. Semana passada eu estava em São Paulo discutindo já 2026 práticas, inovações, tecnologias para a educação e diversos cursos de engenharia, arquitetura, cursos na área da saúde, softwares para aliar a prática e a teoria. Então, essa aplicação de forma lúdica também, que
muitas pessoas, através do lúdico ali, conseguem enxergar a aplicação daquela teoria, né, na prática, até descobrir também qual área, porque quando a gente fala de administração, por exemplo, né, uma área, um curso que tem diversas áreas, como outros cursos também. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, quando a gente está também formando ali profissionais, quando a gente está na docência, né, e na gestão também, uma gestão na instituição mesmo. Então, Em momentos que você fala dessas técnicas, está tornando a coisa leve. sim. E aí flui. Uhum. Eu acho que é importante essa condição aí. Isso é tão interessante porque uma vez eu ouvi uma coisa muito legal assim, que isso desperta um bichinho dentro da gente, né? O bichinho do conhecimento. Então, é o que exatamente a gente está falando aqui, né? A gente tem que fazer isso despertar nas pessoas, porque a gente acaba já tendo isso, né? Muito legal. Sim. E por falar sobre educação, né? Agora eu queria falar um pouquinho, abordar um pouquinho sobre o seu tema da dissertação que o senhor apresentou, que é sobre logística reversa no Brasil. Então, vou pegar o gancho, né? Já que estamos falando de educação e o senhor tem conhecimento fruto aí do seu mestrado, né? Sua dissertação. E eu percebo, né, que um ponto que ganhou ainda mais relevância nos últimos anos é a logística reversa. É, hoje a logística está cada vez mais conectada, a agenda é ESG e a reputação das marcas. Então, a pergunta é, como as empresas brasileiras tratam a logística reversa? Elas têm esse olhar como uma estratégia de valor, ou ainda elas estão pensando, mas com esse olhar assim, é uma obrigação regulatória. Como que Antes de eu falar do SG, SG não é moda, é coisa séria. Daqui a pouco eu complemento. Eu gostaria de contextualizar um pouco o ranking do Brasil. O Brasil está hoje mais ou menos 10º lugar. A população está em sexta, extensão territorial. E produção de lixo, tem uma coisa errada, tem? E dados do ano passado, nós só conseguimos reciclar só 4%. A Aline Fonseca, que ela é uma startup, Quest Data, e ela fala que esse ano deve fechar em 7%. É muito pouco, você concorda? Eu falo, quando você fala de logística reversa, economia circular, é como trabalhar antes da como trabalhar antes da Para eu trabalhar antes da perda, eu tenho que criar canais reversos. Eu tenho que trabalhar na sua consciência que a questão ambiental é séria, é coisa de adulto, tem que segregar, você vai ter um canal reverso para ser destinado. A questão da logística reversa tem um ponto que chama transporte. É um produto pós-consumo, é um produto com baixo valor agregado, um custo de transporte fica caro. Mas, por outro lado, o que eu posso fazer para otimizar isso? O que é mais fácil? As prefeituras. Contratar o lixo, coleta por tonelada. Contratar o aterro por tonelada. Isso é mais fácil, não? Quanto estamos jogando no aterro dinheiro fora? E se eu consigo gerar a economia circular, quanto que eu iria deixar de captar no meio ambiente, nos insumos? Percebe? É um negócio. E é complexo isso, não é simples. Eu sei que não é tão fácil, mas a gente tem que começar a discutir isso. Nem que se for um metro quadrado para gente. Como fazer isso? Tá? Eu fiz uma iniciativa no meu condomínio, o pessoal queria fazer tudo igual as empresas fazem, contêiner A, contêiner B, e isso não, simples. Um contêiner B, você coloca ali na sua sacolinha, ali, tudo que é passível de ser reciclado, coloca ali dentro. Na ilha ecológica, o pessoal da manutenção faz a segregação e não vai para a empresa.
Simples, foi? Bem simples. Óleo, coloca dentro descartável, coloca no bombinho. Então, um movimento simples, que eu acho que a gente tinha que potencializar isso. Tá? Mas esse assunto, eu acho que você tinha que trazer a Aline aqui. Eu gostaria de debater com a Aline Fonseca. A Aline Fonseca é uma hoje, ela tem uma empresa de dados de lixo. Interessante, hein? Tá? Eu acho que ela merece a gente abrir um parênteses aqui, para a gente falar dessa questão. Então, Agora, nós temos que trabalhar muito sério nisso. E eu observo várias empresas que estão com uma seriedade no ESG. Os pilares do ESG, questão ambiental e social, tem que é governança. Eu acho que o pilar mais importante é a governança. Se você tiver um bom gestor, uma boa governança interna de dados, de seriedade, segurança jurídica. De fato. Até aproveitando aqui o gancho, a gente construiu modelos de investimento para empresas, inclusive. Né? Sim. E nós, um dos pontos, na hora da concessão, a gente verificava se elas estavam alinhadas com as melhores práticas de ESG. Tanto que isso é valioso hoje, né? Então, assim, eu achei muito interessante a fala do senhor, isso é muito valioso. E eu observo alguns movimentos no mercado. Tem banco que hoje, a governança dele fala que você liberar esse empréstimo, você vai ter que avaliar a posição de governança de quem quer. Imaginem uma IA, né, igual a gente tinha lá, ou a inteligência analítica, avaliando um dos pontos dentre os milhões de requisitos, ela linkava com o ESG. Ou seja, só receberia aquele investimento, aquele crédito, né? Se ele tivesse alinhado. Interessante, né? E no momento que a gente discute a questão do ESG pelas empresas, no momento que a gente discute a questão ambiental no mundo, chegamos agora a COP30, e acaba virou um galho de cruzeiro que não deveria ter, deveria ser coisa de adulto, que o negócio é sério. A gente está falando de questão ambiental, não é brincadeira. E por que não, se a gente pegar esse potencial nosso, vender crédito de carbono? Os caras sabem disso. Por que eu tenho que sair detonando tudo? Porque se você criar uma desregulamentação de forma indiscriminada, ele não ganhar de deserto aí. Isso é sério. Para poder pensar, a gente tem vários grupos aqui de reservas ambientais. Aqui. Então, a gente tratora tudo, limpa tudo ali. Vai virar deserto. Será que essas pessoas não têm essa percepção? Ou a percepção tem que ser o galho cruzeiro? É coisa de adulto. Coisa de adulto sério. E uma tem que discutir isso a nível mundial, gente. E se a gente der uma desequilibrada aqui, vai ter um efeito manada em um punhado de lugar aí. E aí você começa a analisar essas chuvas malucas que estão acontecendo aqui. Rio Grande do Sul detonou tudo lá. Curitiba teve também. Isso é pontual? Casual? Então tem alguma coisa errada acontecendo. Agora, vamos voltar na sua pegada de dados. Tem alguém pesquisando e alguém mostrando, gente, isso aqui não vai dar certo. E aí a discussão tem que ser global. Não dá para me discutir BH, discutir BH, Minas Gerais, Brasil. Não vai dar Eu acho que certo. nós temos que hiperpersonalizar cada vez mais esses dados para a gente conseguir chegar nesse resultado. Porque não vai dar certo. Se eu tenho uma nascente aqui, eu tenho que fazer. Olha, nascente. Não, eu vou atorar tudo aqui, vou plantar não sei o quê. Como assim? Você não vai precisar dessa água para poder plantar? Você não precisa dessa água para você beber? Não, eu não consigo entender a cabeça da galera. Não sei qual é a opinião de vocês aí. Tá? Eu não estou falando de galo e cruzeiro, estou falando de coisa séria de adulto. O gestor tem que pegar a governança e ter um trabalho sério nisso. Agora, a gente está vendo muitas empresas com um movimento muito sério nessa pegada. Você observa, tanto empresa grande como empresa de grande porte. Eles estão preocupados. Eu falei com vocês que eu fiz um debate recente, né? No CRA, a gente estava discutindo justamente a questão da consciência negra. Fiz um debate com administradores negros. E aí nós estamos discutindo diversidade.
E alguns depoimentos, assim, até de emocionar a gente. Emocionar no sentido de como que a gente... Nós estamos aprendendo muito. Você fala de diversidade, como você fala de questão ambiental. Eu pergunto, não é um tripé da ESG, que é o social. O negócio é sério. Então, nós estamos andando, mas a gente está precisando de acelerar isso aí. Mas, por outro lado, no momento que a gente tem esse espaço para a gente debater, no momento dentro do seu espaço, a gente está dando voz. Exatamente. Esse é o papel da gente. Tem que dar voz. E gerar. Estou muito incomodado. Então, o que eu posso estar contribuindo com essa condição? Eu estou vendo muitas empresas que estão dando espaço para uma governança séria, com profissionais que têm essa visão. E, por outro lado, cara, se você tem uma governança séria, uma organizacional séria ali, não ganha-ganha, cara. Vai converter. Imagina uma equipe motivada, uma equipe percebendo que tem inclusão, tem diversidade, tem respeito com o meio ambiente. Como é que é esse oxigênio ali dentro? É oxigênio. A governança ela é fundamental. Né? Para mim, é o pilar mais importante. Se uma empresa que não tem uma postura, uma governança, aquela governança esquisita, que pode tudo ali, pode dar o jeitinho, aí vai ficar todo mundo desconfiado. Aí vai detonar o clima organizacional. É uma discussão longa, eu acho que a gente tem que discutir muito isso, porque a gente está ouvindo umas coisas aí que não desce. É complexo. Exatamente. Mas é um tema que eu sugiro se abrir um tema exclusivo para poder discutir. É um pacote. CG, reverso, economia circular, faz um combo aí. Porque não tem como falar, né, da logística reversa, não falar de economia circular, não falar de ESG, né? Então, são temas que estão ligados mesmo, né? E dentro assim, dessa abordagem, o que o senhor percebe assim, que é o principal entrave nesse cenário assim, da logística reversa ou oportunidade? Primeiro ponto, que é a questão da logística reversa, é pós-consumo, você está lidando com um produto que vai para o mercado secundário. Ele tem valor agregado. Isso já é um ponto complexo, porque percebe a cadeia produtiva você vai fabricar esse copo aqui, é matéria-prima, não é isso mesmo? Tudo tem um equipamento bacaninho ali que vai produzir, né? A embalagem bacana, tudo uniformizado. Você consegue precificar. Então, vou pegar um produto do pós-consumo. Você não tem nada para fazer isso. Tem dificuldade de precificar, dificuldade de segregar. Percebe? Assim, está se vendo isso como um trabalho de segunda linha. E não está se vendo isso como um potencial. Aí tem que entrar tecnologia, tem que entrar investimento. Então, tem que ter uma pegada. Tem países aí que conseguiram neutralizar isso com tecnologia e conscientização da turma. Tem que ser. E, por outro lado, você observa que a questão de consumo é uma loucura. Vocês concordam comigo? E se a gente continuar consumindo desse jeito, não vai dar certo. O ritmo de consumo do mundo tem que rediscutir. Não conheço a casa de vocês, mas provavelmente deve ter uma roupa lá que não é de estação, que está parada há mais de um ano. Nós precisamos ver. Sim ou não? E é isso que acontece com a gente. Então, assim, a questão do consumo consciente, você percebe? Não é só logística reversa. Você tem que trabalhar na cadeia produtiva, trabalhando na matéria-prima. Se eu posso colocar uma matéria-prima, essa matéria-prima, eu consigo voltar com ela na cadeia produtiva de uma forma mais acessível. Eu vi esses dias chips de borracha, né, feitos de pneus. Achei muito interessante. Achei até o nome muito interessante nesse contexto, né, que atrai a atenção. Olha, estão sendo totalmente sustentáveis. Achei bem legal isso aí. Mas, por outro lado, às vezes, um produto que você vai fazer na economia circular, pelo tipo que o processo está muito artesanal, ele vai começar.
É verdade. E aí você vai pagar. Aí vai cair nesse é outro. Mas sabe, assim, não é só a logística reversa. A logística reversa é um ponto. Sim. Nós temos que voltar a cadeia toda. Nós temos que trabalhar no processo, na origem do produto. Esse produto, eu posso usar ele uma matéria-prima que eu consigo voltar para a cadeia? Tá? Então, você tem que rever seu modelo. E aí, você percebe, as empresas têm governança para poder ter essa leitura, e aí eu tenho que trabalhar também na conscientização da população. Percebe que aí eu tenho que trabalhar nos canais reverso, eu tenho que trabalhar como é que eu vou criar até uma tecnologia no momento que eu vou coletar esse produto, que eu vou puxar esse produto. E não adianta, com toda respeito a São José Deus me livre, eu segregar lá, só que para me trazer isso aqui, eu vou gastar um caminho de dinheiro de transporte. E a demanda está aqui. Então, foi o nosso Brasil. Então, nós temos que ter alguns movimentos locais para expandir isso. Tá? Eu observo em São Paulo, né, ProLab em São Paulo, que é um trabalho muito forte, que é o Sol, está com esse material aqui, com esse trabalho aqui também. Está com o trabalho também de qualquer produto que ele pia, ele faz todo o trabalho, e faz o trabalho de voltar para a cadeia. Então, acho que é isso que a gente está discutindo. A gente observa alguns pontos de venda com alguns trabalhos focando a questão da coleta seletiva, mas é muito mais marketing do que ela nem quer que escala, porque se escalar não tem espaço lá para guardar aquilo. Isso é sério. Está entendendo? Então, e nós temos que usar esse rural logística reversa, o ESG, um projeto, Exatamente. não só com marketing. Agora, se você fez também, faz o marketing, por que não? Nada errado. De fato. O projeto e o incentivo. Eu tenho uma experiência, e isso aconteceu em 2014, ou seja, tem mais de 10 anos. Eu fazia parte de um grupo de pesquisa em uma faculdade em Salvador, e nós estudamos uma cooperativa em Vitória da Conquista que produz farinha, fécula de mandioca, e nesse processo produtivo gera um resíduo que é chamado manipoeira. E esse resíduo ele pode ser aproveitado como biofertilizante, propanol, é, e mais duas possibilidades, mas eu vou focar agora no propanol, ou etanol, porque a partir desse resíduo, a própria cooperativa poderia usar esse biocombustível, que não agride tanto o meio ambiente, na própria logística, para entregar, ou se a prefeitura tivesse apoiado, porque nós fizemos a análise de viabilidade financeira e econômica, desenvolvemos um software, e fizemos um estudo de caso na época. E a conclusão que era viável? Era viável. No Brasil, na época, só tinha uma cooperativa em Lajedo, em Pernambuco, que investiu em destilaria, microdestilaria, para aproveitar esse resíduo. Apresentamos, desenvolvendo software. O projeto tinha viabilidade financeira e econômica e nós tivemos apoio. Lançamos livro em congresso sobre bioenergia em Salvador, e o projeto ele não vingou. Isso há 10 anos. Então, às vezes, falta incentivo. Eu acho que falta incentivo e vontade política, né? Exatamente. Porque a gente observa alguns movimentos e os interesses políticos. Uhum. E eu falo que falta adulto na sala tem hora. E assusta a gente. Eu acho que a gente teria que ter uma visão maior. Porque a gente está observando que a visão é local. É complexo. É um assunto complexo. Não vou entrar nesse negócio, não vai ficar. E quando a gente fala de governança, parece que é um tema assim, para grandes empresas, Sim, só que, como o senhor falou, tem que trabalhar ali a empresa local, principalmente pequenos empreendedores micro, né? E a partir dali, eu acho que tem que começar esse trabalho, porque tem algumas. Mas se você for observar essas grandes empresas ali, eles não perdem nada. Tudo é tratado. Uhum. Mas já chegaram no estágio, o que acontece? Eu vou ter que destinar a escória,
sobra, peraí, eu tenho que aplicar sobre ela. Eu não vou ficar acumulando isso também. Eles aí investiram e desenvolveram. Então, eu falo assim, essas grandes empresas que têm essa visão, tudo bem, que eles estão com a visão também do retorno deles, tudo certo. Mas eu estou falando que no momento que você fala grande massa, no momento que você pega esses números e tem quarta geração de lixo, tem alguma coisa errada da gente. E o pior de tudo é que está gerando lixo e está jogando matéria. Então, eu não vejo um movimento de escala. Eu vejo movimentos, eu acompanho movimentos aí, inclusive na seção do mestrado, eu fui em empresas e tudo, assim, é um movimento muito local. O movimento, do jeito que eles estavam fazendo, não ia dar escala. E o custo meio alto. Então, sim, mas eu acompanho algumas empresas aí, eu percebo esse movimento. A Casaline, que ela tem muito dado legal para Vai ser um prazer. vocês. Por favor, faça Então, essa eu fazer a conexão, tá? conexão. Dependendo, eu até venho com ela. Por favor. Estimular a conversa. Eu enriquecer muito a nossa conversa. Mas, como o senhor falou, é um tema que tem, assim, a gente pode expandir muito. Então, eu vou passar a oportunidade, vamos mudar um pouquinho a pauta. O que o Paulo tem aí para perguntar para o professor Delmir? A gente falou de uma palavra bem interessante aqui, com incentivo, né, em outro contexto, obviamente, mas isso nos remete à reforma tributária. Né? E a gente percebe que nessa transição agora da reforma tributária, de 26 a 32, a gente vai ter que ter um gerenciamento de regimes tributários simultâneos. Né? Nesse contexto, pessoal, a gente tem os centros de distribuição. Né? A gente sabe que hoje eles têm benefícios fiscais do jeito que se encontra, né? A situação do país. Né? Mas com a reforma, mudando essa lógica de tributação, né, no destino, não mais na origem, o modelo ele vai mudar. Como é que o senhor enxerga esse movimento? Se a gente olhar para um horizonte de talvez 5 anos, ou talvez menos, ou talvez mais, como é que as empresas vão se preparar para se reorganizar, por exemplo? Eu estou acompanhando a reforma e estou estudando. O professor Felipe Guerra, ele é do Ceará, subterrâneo do Nordeste, lá. Ele é do CSC, ele trabalhou, ele deu consultoria dos legisladores. Quinzenalmente a gente tem mentoria, a gente debate. E a reforma aprovada, a legislação aprovada agora em janeiro de 2025, e a lei. E eu observo que tem muitas empresas que não entenderam o que está acontecendo. E tem que movimentar. Tá? E um dos piores sistemas tributários do mundo é o nosso. Tá? E do jeito que está desenhado, do jeito que está sendo desenvolvido, eu estou muito otimista. Estou otimista que nós vamos minimizar as- os desvios, os não pagamento de impostos, minimizar, não quer dizer que a gente vai resolver, não. Então, eu acho que em cima disso aí vamos criar uma justiça tributária mais adequada, governança. Tá? Então, assim, o jeito que está desenhado, quem sabe até no futuro até reduzir até ali. A lei do imposto é muito atrelado ao peso da máquina. A máquina não se tem. E abrir parênteses, ninguém quer discutir esse peso pesado dos custos dos 3 poderes. Ninguém coloca na mesa uma reforma administrativa, política e previdenciária dentro também. Se falar isso, assim, pô, eu coloquei isso numa mesa de debate, você percebe sacanagem com os caras. Não, estou falando que é sério. Então, isto poderia aumentar educação, saneamento, infraestrutura, e com isso a gente ia alavancar mais o país ia produzir mais, ia vender mais, todo mundo ia ganhar. Por que não? Sabe, entendeu? Por que não? Então, o negócio assim acho que é uma discussão aí que. Então, eu sou muito otimista mesmo que a gente vai minimizar essa negação, desvios aí. Mas, vamos lá. Está programado, a partir agora
de janeiro já começa o teste no IBC-CBS. Isso aí vai ser... Tudo vai acontecer até 2032. Os novos tributos serão progressivos e os atuais regressivos. Em 2033 vira tudo. E tem benefício fiscal aí de várias formas. Então, eu posso continuar com a condição que eu estou? Avalie seu modelo de negócio. Em 2033 você vai ter, com certeza, você vai ter que rever seu modelo de negócio. E hoje as empresas têm que começar a estar estudando isso. Estudando, porque o planejamento tributário, você ganha o jogo, ou perde o jogo. Às vezes eu falo planejamento tributário, você está falando, o cara vai sonegar. Não, é usar a lei a favor dele. Qual o problema? Ele tem que usar a lei a favor dele. Então, acho que tem uma discussão aí que acho que a gente tem que estar mais atento. Tá? Então, o desenho que está sendo implantado, e no momento que você fala no momento que a gente está falando do CBS, que é a nível federal, já está bem mais estruturado do que o IBS. Mas está tudo já. Tem o comitê gestor instalado dos dois. Então, as coisas estão bem evoluindo. Isso aí não é questão, não é coisa de político, isso é coisa técnica. Outro dia alguém falou isso comigo. Só que não. O debate lá para definir a lei, eu concordo que foi político. Mas a lei foi aprovada, agora é técnico. Isso afeta qualquer empresa e qualquer cidadão. Então, nós temos que ter esse olhar. Tá? Então, eu acho que tem que avaliar essa questão e todas as empresas têm que estar com o time na rua estudando. E para ver os desafios e as oportunidades. Mas é oportunidade. E uma coisa que está me incomodando um pouquinho é a maioria dos nossos empresários são microempreendedores. A maioria é simples. E como é que vai funcionar? Se eu sou produtor, eu comprei de você matéria-prima, eu vou ter crédito. Se o meu regime tributário é lucro real e o seu é simples, meu crédito vai ser menor. Se você é do simples, você é do lucro real e vai vender matéria-prima para mim com o mesmo valor, eu vou comprar. Percebeu? E aí nós estamos falando do microempreendedor, que tem muita gente que tem deficiência de gestão. E se a gente... Batemos um papo sobre isso. Hein? E é interessante na hora que a gente vai conversar às vezes a gente está numa empresa de consultoria, a gente está conversando com um gestor, não precisa aumentar nas vendas. Tem que funcionar na rede social minha, eu tenho que vender muito. Falei, vem cá, tá, você puxou a demanda? Tá? Você quer aumentar a venda? Você tem capital de giro para matéria-prima? Para produzir? Você vai aumentar a sua produção, você vai ter espaço para produzir? Para estocar? Para entregar? Ele olha, você tem que ter capital de giro. Então, não é só aumentar as vendas. E aí todos eles falam o seguinte, meu problema é dinheiro financeiro. Não, o problema é gestão. De fato. Você está me entendendo? Então eu fico muito preocupado com o microempreendedor, até onde que nós temos que tentar ajudar essa turma. E a turma dos S da vida também ajudar eles. As instituições de ensino ajudar essa turma. Tá? Então, acho que é importante a gente estar atento a isso, porque, senão, você está falando um negócio, vocês não, você falou lá fora, da preocupação sua do todo mundo que era PJ. No começo. Tá? Então, é complexo isso. E aí nós estamos falando de capacidade de produção, capacidade de geração de imposto, circular dinheiro. Isso pode dar um impacto muito grande. Pensa bem, quando aconteceu a pandemia, quantas pessoas se quebraram? Parou tudo. Mas ali teve um fato louco, foi de vida ou morte. Tá? Mas fala para mim, aquele olhar seu inicial aí, que você fez um comentário sobre essa questão aí do... É uma pesquisa que aponta que 50% do CLT que hoje tem empresa gostariam de voltar a ser CLT. Curioso isso, né? Ou seja, muito em função, creio eu, dessa não qualificação, né? Que
Ou seja, ele não teve qualificação de fato. Né? E às vezes pega uma linha de crédito, a gente via muito isso lá. Né? Por exemplo, as instituições financeiras elas têm uma dificuldade muito grande para emprestar para o MEI, porque primeiro a inadimplência é disparada. Né? Os últimos dados que eu vi são absurdos. Assim. Mas por quê? Muito em função disso. A falta de qualificação, mas tem a necessidade também de entender o ponto. Né? Mas eu acho que o que acontece com a gente também, que a gente tem muito empreendedor que é por necessidade. É isso que eu acredito. Foi o finalzinho da fala. Não é por oportunidade. De fato. E aí ele não estrutura o negócio, ele não estuda o mercado. Ele vai, né? Ele vai. Ele vai por necessidade, sobrevivência dele. Ou ele faz aquilo, só que ele tem dificuldade de fazer conta, dificuldade de entender o que está acontecendo. E ele vai escalando, na hora que ele assusta, ele está circulando dinheiro. Você senta aqui, vamos lá, quanto você tem de estoque? Quanto você tem a receber? Quanto você tem a pagar? Como assim? Não fecha a conta. Esses dias eu conversei com muita gente que está muita gente. Eu conversei com um esses dias, estou muito curioso. Eu falei com ele assim, ele falou, como é que você faz? Eu falei, eu sou guiado por dados. Eu falei, e você? Não, eu vou fazer. Na hora que der errado, der certo, vou bater na cabeça, vou ver. Então, nesse contexto. Né? Bem da necessidade, mas também um pouco ali de muita perseverança, mas até demais, né? Mas por necessidade. E aí, Paulo, igual você falou, ele, conta corrente dele, coloca tudo lá dentro. Ele não tem uma conta dele, pessoa física, uma conta dele, pessoa jurídica. Então, aí fica difícil até de medir, né? Mas assim, a gente ouve muito. Não, mas eu não estou ganhando dinheiro, não estou ganhando dinheiro. Ele está ganhando dinheiro sim, ele está pagando as contas dele, não sei como. Mas tem que ver como é que está isso. Então, assim, falta um pouco dessa percepção, tá? Então, eu fico muito preocupado com o microempreendedor. Eu acho que tinha que tentar fazer uma coisa para ajudar. Não estou falando de assistencialismo, não. É ajudar ele na gestão, está entendendo? Isso. Não é, Gestão efetiva, não é dar dinheiro para ele. Toma dinheiro. Não, peraí, tudo bem, eu posso até te dar dinheiro. Não. Vamos criar aqui umas condições, umas regras mínimas para você usar esse dinheiro. Deixa eu ver onde que você vai usar esse dinheiro. Você está entendendo? No banco, na hora que o banco for liberar o dinheiro, qual que é as condições aqui? Deixa eu ver. Você tem algum projetinho aqui? Vamos fazer uma consultoria aqui para poder te ajudar aqui? Eu acho que é importante isso aí. Então, e me preocupa que quando está na rua, está 1.000 por hora aí, como é que vai ficar esses microempreendedores? Eu não sei se eles vão se perder aí. E aí, por outro lado, indiferente se a empresa é grande ou pequena, tem que analisar o modelo de negócio dele. Se o modelo de negócio dele está hoje vendendo para o consumidor final, tudo bem. Se está vendendo para uma empresa, opa, ele tem que acender a luz. Porque ele pode se dar bem ou se dar mal. Agora, alguém tem que qualificar ele. E até as empresas têm que começar eu falo que as empresas têm que ver fornecedor parceiro dele. Fornecedor não é inimigo, é parceiro. Será que você está tratando esse cara como parceiro? Porque não adianta eu detonar você, aí você cai e aí não tem o produto. Prima poder me entregar aqui, a qualidade, vai cair a qualidade porque eu travei as quatro em cima de você. Agora, na minha vida profissional, eu sempre gosto de lidar com a parte técnica, não gosto de lidar com a área de comum. A desculpa que é preço. Eu acho que tem que ser um negócio técnico, tem preço. Lembra da minha fala inicial? Custo razoável. Verdade. Eu acho que tem que ser por aí. Tem que ser um preço justo. Não adianta você querer discutir comigo preço. E comprar menor preço é uma encrenca. Eu fico vendo esses pregões aí das prefeituras da vida ali. Não especifica direito. E aí, no momento que você especificar, vale qualquer coisa. Eu quero um copo. Falei, não, eu vou te dar um copo meia boca. Aí, no momento que você especificou o detalhe do copo, isso, aquilo, outro, opa. Então, por que não ser técnico em preço? Então, na minha trajetória profissional, eu sempre gostei pela técnica em preço. E aí, vamos discutir. Tem a sua experiência. O que você quer? E não adianta eu quero que você me entregue um produto ou serviço no nível de serviço, na condição que eu acordei com você. Gente, a qualidade. E se quiser qualidade, que a gente discutir. O que é qualidade? Agora,
Vai dar diferencial? Não. Estou comprando esse produto, ele tem que funcionar. Ó, o preço do notebook tem que funcionar. Não tem, você tem que, puxa, você pode até ter algumas condições ali, capacidade disso, daquilo, tudo bem, mas ele tem que funcionar. Faz o simples. Então, eu acho que a turma do simples, eu acho que a gente tem que ficar atento aí, talvez dentro do nosso espaço, o que a gente poderia estar. Sim. Eu compartilhar até uma questão do Nordeste, que eu achei muito legal o que aconteceu. A presidente de uma dessas instituições, ela começou a cuidar de um projeto no Nordeste de mulheres excelentes. E essas mulheres explodiram na Europa. E, num dado momento, elas eram MEI e precisavam de apoio da instituição. Só que era difícil chegar, entendeu? Exatamente por falta dessa qualificação. Você chegava, você tinha alguns entraves, mas nós conseguimos, né, fazer o que foi possível. Mas a gente teve que, nesse processo também, ajudar o empreendedor e conversar, praticamente explicando como que seria, né, para ter esse caminho. Então, eu lembrei disso aqui, isso foi muito valioso. Que é importante, você viu? É um apoio a ela escalar. Sim. Todo mundo ganha. É bom para todo mundo. Só falando em reforma tributária, igual eu falei, eu estou muito otimista. Esses dias se abriu um programa. Ele chama a Cris Ferraz. Vou anotar esses Cris nomes. Ferraz é minha parceira na mentoria lá. Aline Fonseca, agora Cris Cris Ferraz, ela é da. Chama essas feras aí. Ela teve eleição no CRC, que eu também estou vinculado no CRC. Fiz campanha para ela, para a Chapa 2. Ela é profissional, assim. Ela é contadora e advogado, tributarista top. Traz ela aqui, vamos debater com ela, que é um assunto que nós temos que colocar em pauta. Muito pertinente. Né? Tá? Ele está aí. Ele está longe, não. Ele está aqui, nesse momento aqui. Eu acho que as empresas, tem muita empresa que ainda não acordou o que aconteceu. Aí vai ouvir uma pessoa, isso é coisa de político, gente, faz parte comigo. Em pouco. Coisa de técnico, sério. Aí vai a governança de novo, discutindo governança. Não tem como, né? Eles vão trazer sempre a governança. Sim. Temos muitos papos sobre governança também. Temos passos sobre governança e também sobre microempreendedor. No podcast que nós fizemos recentemente, você trouxe dados do Sebrae, que eu também já conhecia, sobre empresas que não alcançam 5 anos de vida, né? Então, entra nessa questão, né, de falta de preparo, de conhecimento, de gestão, e realmente preocupa a gente. É um assunto que a gente sempre conversa, em outros momentos também, a gente trata muito sobre isso, e realmente é uma preocupação nossa. E a gente tinha que discutir a perenidade da empresa. Exatamente. No momento que você abre a empresa, a assertividade no É a minha palavra predileta nas horas. Que seja perene. a perenidade, porque se eu estou abrindo um negócio, agora o pessoal também é muito imediatista. Então, no momento que eu faço um planejamento, no momento que eu coloco no papel, eu faço uma pesquisa, analiso, então, eu tenho que ter um tempinho para isso. Eu fico muito incomodado que as pessoas não fazem um bom desenho e durante quer ajustar. O carro andando, você trocar pneu, não vai dar certo. É o plano de negócio. Então, Papel fundamental. eu acho que, e outra, não cria medidas. Porque a sua pegada aí tem que criar medidas para você avaliar isso e medir. Então, acho que o interior fala muito disso. Você não tem medida, não vai ter como avaliar a empresa. É o máximo dele. Acho que isso aí acho que é importante. Tem medida. Sim, Tem que acompanhar. exatamente. E termômetro. É para você chegar à conclusão seguinte: eu vou desistir desse negócio. De fato. Aí hoje tem coisa, eu sou apaixonado desse negócio. Aí você vai olhando, sou apaixonado. O mercado não quer esse produto, mas eu sou apaixonado. Como sim? Tem que fazer produto do mercado, não é você. A gente conversa sobre isso, né? São as necessidades de quem está consumindo, né? Sim. O que ele quer ver, o que ele precisa, né? Agora, é complexo ser puxado. Fala assim, sonho do mercado futuro, demanda do mercado futuro. Vocês foram em algum ponto de venda esses dias, não foram? Mercado, vocês foram.
Supermercado. Você mandou um WhatsApp para o supermercado, eu vou comprar isso aí, tá? Aí ele tem que estar com o produto certo, na quantidade certa e também no preço justo. No momento que você entrou ali, vai embora não, você tem que levar. Percebe? Então, é complexo, não é simples. Aí eu preciso de muita informação, um bom sistema para suporte, gente inteligente, com capacidade de fazer essa gestão. Você falou sobre esse ponto de venda, farmácia tem muito, né, disso. Eu percebo no bairro Serra, ali na Rua Palmira, com a Rua do Ouro, tem umas tem 3 farmácias. Recentemente, um grupo comprou um terreno, é um espaço que agora é um terreno, para construir mais uma unidade. E tem uma outra que não tem nem 100 metros de distância. Então, realmente tem que ter a quantidade, o preço justo, porque a pessoa saiu daqui e caminhou 100 metros, já tem uma outra, tá? Por exemplo, a farmácia. A farmácia eu percebo que é muito próxima uma da outra. Aí a farmácia A fidelizou você. Ah. Você foi lá no teu produto. Você vai na B. Uhum. Tá que você gosta da B. Sim. É verdade. Isso é complexo. Não é simples. Mas eu tenho que estar com gente em condições de. Então, falando assim que. E acaba o microempreendedor, ele faz tudo na empresa. Ele não tem, ele está ali no turbilhão, não tem como pensar. O Paulo chama de equipe. A gente faz tudo, né? É. A gente acaba fazendo tudo. Agora, por outro lado, no momento que eu vejo, estou vendo algumas empresas grandes fazendo isso, criando uma equipe tipo startup, para pensar fora da caixa. Porque o cara que está ali no operacional, ele não pode pensar, ele tem que agir, ele tem que entregar. Então, você tem que colocar alguém para poder pensar E fora da é caixa. interessante o que a pessoa falou, eu acho. Quanto mais diverso esse time, melhor. Sim. Sim. Né? Eu acho que isso agrega muito para esse tipo de. Agora, isso é um luxo de grande, né, meu pai? De fato. Não dá para poder. Eu equipe, né? Equipe. Mas é porque isso me preocupa. Eu estou dizendo sinceramente, me preocupa muito os empreendedores, os microempreendedores. Tá? E também exemplo, tem MEI aqui, a pessoa estourou o MEI dele, ele não recolheu, e vai fazer aquela festa. Ah, entendeu? Tá, a reforma tributária, no momento que você compra, já vai cair o imposto, já cai direto na conta do comitê gestor lá. Vai falar para a Receita direto. Isso aqui é R$ 2.000, 1.800, 200 é imposto, vai cair lá. E hoje, como é que é feito o imposto? Você vai vendendo, faz a apuração, E paga. Né? às vezes você nem paga, né? Não vai dar para dar essa barrigada, não. E hoje você observa que esse dinheiro do imposto vira capital de giro das empresas. Olha. Então, O impacto vai ser gigante. Né? Então, na hora que você emitiu a nota ali, vai o tanto lá para a Receita e o tanto para a sua empresa. Dinheiro já vai ser direcionado. Então, tem que saber disso. Hoje você não sabe. Hoje você pega R$ 2.000, vai cair R$ 2.000 lá, não caiu. Então, isso tudo está programado ser desse jeito. Então, vai mudar um pouco a forma de. Isso que eu acho que tem que abrir um espaço para discutir isso aí, que eu acho que é um debate legal é uma informação que a gente compartilhar com a comunidade acadêmica de vocês aqui na escola. Acho que muito bom. Muito rico. Sim, com certeza. Vai entrar na programação aí, na nossa agenda para 2026. E esses 2 nomes, essas 2 comunidades, né? Elas, com certeza, depende delas, né? Mas, com certeza elas vão vir. Pode fazer. Que bom, então. Gente muito boa. Então, já vamos pensar na agenda já assim, iniciar com ela. Que bom, muito grata pela indicação, professor. E quero também, espero ter a presença do senhor nesses dias, né? Com certeza, vamos nos organizar. Esses são 2 temas que mexem comigo. E o senhor domina, né? O senhor fala com propriedade desses temas. Então, com certeza vai ser uma conversa, um bate-papo muito rico.
Bacana. Professor, e só para a gente fechar aqui a reforma tributária, se o senhor pudesse resumir em uma frase o que a reforma tributária representa para a gestão da logística no Brasil, que frase seria essa? Justiça tributária. Estou com um olhar de Estado, projeto de Estado, sabe? Eu acho que tem muita gente se negando, muitos fraudes, muito trabalho sério, se dando muito bem. E você está vendo aí, recentemente são um punhado de gente aí que está fazendo um punhado de coisa errada aí. E não dá para ser dessa forma. Muito bem colocado, né? Justiça tributária. E justiça tributária gera competitividade, gera maior empregabilidade, uma circulação de dinheiro de uma forma séria. E todo mundo ganha. Lógico que ganha quem é sério. Não dá para discutir. É verdade. Então, acho Tem que que andar na linha, né? a palavra é justiça tributária. Muito bom. Estou otimista. Muito bom. A professora Nazaré agora vai falar um pouquinho para a gente sobre a experiência do cliente, né? Isso, nós conversamos sobre e-commerce. Eu queria resgatar o e-commerce, mas da perspectiva da experiência, né, do cliente. Porque não tem como falar, né, de logística e não falar da experiência do cliente e no e-commerce. Recentemente, passamos aí por Black Friday, né? E na nossa conversa, antes desse bate-papo, desse webinar, nós conversamos sobre a questão da entrega, o prazo, né, da entrega e essa programação das compras. Então, a entrega, muitas vezes, né, pode gerar um fator de encantamento ou de frustração para o cliente. Então, na sua visão, quais são os principais pontos em que as empresas estão focando para melhorar essa experiência? E as tendências que o senhor acredita que vão ganhar força nos próximos anos? Interessante, a gente está resgatando o nosso conceito inicial da logística invisível. A gente está nos bastidores ali, né? Sim, E no momento que a gente está nos bastidores, um processo bem ajustado e muita informação, democratizar a informação na cadeia toda, todo mundo envolvido está com essas informações, a experiência vai ser positiva. E vocês viveram agora, né, que faz agora, e um dos pontos que eu observei foi o prazo de entrega. Ninguém falou que entrega hoje, nem amanhã. Eles deram uma espichada na entrega. Então, naquele momento, seu algoritmo já educou seu algoritmo. A entrega é elástica, 10 dias, 15 dias. Em cima desses dados, começou o trabalho interno de utilização. Então, isso tudo já não dá para você discutir comigo que não tem estoque, não, pelo amor de Deus. Porque no momento que eu comprei ali, já baixou o estoque lá. Verdade. Isso era um papo antigo, né? Acabou o estoque. Como assim? Não dá para discutir isso. Nós temos tecnologia suficiente em tempo real. Então, eu quero que nesse momento você já está roteirizando e você vai começar a fazer o processo de entrega. Então, a informação, você conseguir democratizar e ter um grau de assertividade, e nesse grau de assertividade, você alimentar o seu cliente que vai chegar dia. E não dá para você virar para ele e falar, vai chegar até o dia tal e hoje à noite bater na sua porta. Era o produto para aquele dia. É o que você falou da experiência nos Estados Unidos e aqui. Por que não criar janelas? Vamos exemplificar aqui. Você vai fazer um evento, você contratou uma carreta de chopp, de cerveja, e o evento vai ser sábado à tarde. Você falou que a gente não entrega sábado de manhã. A gente entreguei sexta-feira. Tá bom? Ruim. Porque não tem espaço para. O espaço era a área da festa ali. Tá vendo? Todo momento que você vai discutir eficiência, é cumprir um acordo.
ciência na logística é cumprir acordo. Então, acho que é isso que, agora, do jeito que a gente tem os dados em tempo real, dá para ter uma experiência positiva. Mas vamos ter os biólogos, gente. Por quê? A última milha, que é a entrega, ela tem algumas não conformidades aí, por mais que você vai tentar ajustar, vai dar algumas não conformidades. Porque, às vezes, eles subestimam o tempo das entregas. Às vezes, a capacidade dele de entrega é de 10 pontos de entrega, coloca 15 para ele. Dependendo da roteirização, ele vai ter alguns gargalos. Trânsito, o cliente não estava lá, o carro estragou. Então, é a coisa que eu estou aqui com a gente, não tem isso. Esse bastidor é seu, nem meu, não. Então, e outra coisa também, não tem como você também, como empreendedor, estruturar para o pico. Ninguém estrutura para o pico. A gente tem que ter as contingências. Agora, assim, a janela é interessante, que o Mercado Livre parece que já começou a fazer pelo menos eu tenho percebido nas últimas entregas. A sua entrega chegará entre 8 e meio-dia, que ele dá uma previsão inicial. E ele tenta surpreender, exatamente, sempre, né? Então ele fala, às vezes um dia antes, olha, vai chegar entre 8 e meio-dia. E até no outro sentido, não, olha, sua entrega está atrasada, não vai chegar no prazo. Isso é muito interessante. Sim. Então, a janela ela é fundamental. E a janela se criar esse amanhã, de 8 a meio-dia. Muito interessante, né? Sabe por quê? Nem todo mundo tem alguém em casa na hora. Então, você tem que combinar essa condição. Isso eu acho que tem que avançar um pouco mais, tá? Acho que quem é que mora no condomínio, tem que botar aí 24 horas, tranquilo. Lá no meu condomínio é tranquilo, então alguém com isso ele vai lá. Mas e a maioria tem isso? Não tem. Não tem, verdade. Ele vai bater na porta e vai voltar. Olha o custo disso. Observa o custo disso. Dependendo do produto, esse produto pode sofrer até avaria, tem que voltar para dentro do armazém. Estou falando, é custo. Então eu tenho que mapear bem meu processo. E esses gargalos eu tenho que tentar minimizar eles. Minimizar. E nesse pico agora vai, não tem jeito. Mas você não tem mão de obra sobrando no mercado para poder atender esse momento. É outro problema sério. Igual. Qualidade do igual. Como é que eu estou fazendo a reter essa? Como está? Voltando à governança. Outra coisa louca, voltando à governança. Como é que é o clima organizacional? Eu estou descapacitando de forma adequada? Estou te dando equipamento de forma adequada? Ou você, nem treinei você? Pensa bem, você vai para o front, eu nem treinei. Você não sabe nem o que você vai lidar, que produto é esse. Eu gosto muito do tema, Natália, sabe disso. Eu tenho, inclusive, pós-graduação em governança e tecnologia da informação. Todas as minhas entregas foram feitas sempre com base em governança. Eu acho isso fundamental, né? Até para dar continuidade ao processo, né? Transparência, eu acho que rastreabilidade, né? Minimizar o risco operacional. Então, assim, é muito valioso. E tem que ser. Tem que ser. Colocou no papel, vão cumprir o que foi acordado, vão monitorar as entregas, vão fazer as entregas. Agora, é complexo dependendo da situação, não é tudo simples. Porque a maioria dos nossos empreendedores não tem um sistema para acompanhar, tem muita coisa que está na cabeça dele, aí não é fácil. E acaba, ele vai andando, a capacidade de resiliência dele é muito grande. Que a professora falou, né? Exatamente. É muito complexo mesmo. E a discussão também sobre logística é uma discussão muito ampla, né? A gente caminha aí por muitas áreas, muitos assuntos. E até dentro da administração, né, a gente traz processos, a gente fala sobre marketing, a gente fala sobre custo, entra na questão financeira. Então, falar de logística é caminhar por todas as áreas, né, da empresa, porque você tem que pensar ali no insumo, na cadeia produtiva, no produto final, como que o produto final vai chegar, né?
consumidor, ao cliente, então é uma discussão muito rica. Você transita em todas as áreas, né? Porque E aí, tem hora que eu me vejo falando, falando de marketing, não, estou falando de canal de solução. sim, Não estou falando que mistura mesmo. exatamente. E para caminhar para o encerramento desse webinar, mas deixando já o espaço aberto para os próximos, né, com temas que também estão dentro da logística, eu queria que o senhor deixasse para a comunidade acadêmica. Esse webinar nós vamos disponibilizar para os nossos alunos de administração, ciências contábeis. O Paulo trouxe questões sobre tributação e o senhor mostrou o seu olhar. Nós temos alunos de cursos de gestão de processos, marketing, logística, mineração. Então, pensando nesses cursos e na nossa comunidade acadêmica, para esse profissional que em breve estará no mercado, o que o senhor tem a dizer? Qual que é o conselho? Como que está o seu olhar? E como que esse profissional, quando sair da academia, né, o que ele vai encontrar no mercado? O que o mercado espera dele também, né? É fundamental, nunca para de estudar, nunca para de pesquisar. Fundamental. Eu não podemos parar. E eu falo muito com os alunos, com toda a humildade, nós só estamos aqui porque nós estudamos. Nós temos que valorizar o estudo. Verdade. A pesquisa de mercado, as experiências das empresas. E as empresas têm que também estimular isso, estimular o aprendizado dos empregados, colaboradores. Então, houve algumas coisas que me essa dificuldade, voltando de novo na governança. Eu acho que nunca pare de estudar de pesquisa. É fundamental. Acho que é porque nós estamos dentro da academia e a gente acredita que a única forma da gente melhorar a condição de vida é estudando. Melhorar e escalar as empresas é estudando, é pesquisando. E é aquilo que você falou, dados. Exatamente. Então, acho que é fundamental essa questão da inteligência de dados. Indiferente de qual empresa for. É necessário. O menor que a empresa tem, não tem um sistema robusto, mas eu tenho uma boa planilha aqui para me controlar. Tem um papel de pão que eu vou controlar, mas tenha informação. Quer informação. Percebe? Olha só, informação é poder. E é interessante, na hora que você fala de informação, antigamente, o poder da logística é estoque alto, elevado. Quem tinha estoque, observa que o ciclo de vida dos produtos era. Você não tinha upgrade dos produtos. Aquele produto ele ficava ad eterno. Então, quem tinha valor não tinha muito estoque. Hoje não é estoque, é informação. Você nem precisa ter estoque. Só pode ter estoque no seu fornecedor. Não precisa. Mas se tiver informação e ter bons fornecedores, fizer a venda, vai entregar amanhã. Quem vai entregar é então. Você pega o Smart Freeze da vida, eles estruturaram esse jeito aí. Eles não têm produto, mas tem um canal de venda de produtos aí. É uma evolução, é um modelo que evoluiu e tem um ganha-ganha aí, né? Com base em dados, probabilidade. Sim. Paulo, você como empreendedor que tem uma experiência vasta aí na gestão, qual que é o seu conselho que você deixa para a nossa comunidade acadêmica, esse seu olhar de empreendedor, de gestor? Nós até conversamos sobre isso no último, eu acho interessante. Bem linkado com o que você falou, o seguinte, estava queimando na tela. Lá em 1950, o Silvio Santos deu certo, criaram um Santos. E hoje as filhas dele estão sufocadas, lá lutando para que o grupo, né, sobreviva, né, embora estejam lá no crise de audiência e tal. Elas estão buscando qualificação. Eu acho que a gente não pode parar de aprender. Então, essa arma é poderosa e valiosa. Né? Quem detém o conhecimento, você falou, quem detém o poder. Né? E esse poder está no desejo de cada um de nós seguir, e as faculdades de SEI fazem isso muito bem. Todos os cursos valiosos, né? Conversam muito sobre isso. Então, assim,
está aqui dentro. Né? A gente está falando da comunidade acadêmica, eu acho muito valioso. Se qualifique, estude, utilize dados, seja guiado por dados. Né? O mundo, a partir de agora, é esse, não tem de escapatória. Né? Eu lembro assim, a gente processa há tempos atrás, eu vi gente falando assim, mas eu nunca vou aprender isso nos times que nós façamos. Né? Então, nos processos de transformação digital, as pessoas tiveram que aprender novas skills, né? Esse novo mundo que é o mundo dos dados. Então, assim, aprendam, estudem, se qualifiquem. Então, pode conversar mais, porque é um tema que realmente é muito amplo e tem muito para explorar. Mas, ao mesmo tempo, vamos deixar essa porta aberta para vocês voltarem, para indicar mais pessoas, mais convidados. Nossa, eu agradeço demais. Mas, antes de encerrar, eu gostaria de pedir para vocês deixarem os canais as redes sociais, onde os nossos ouvintes podem encontrá-los. Instagram, LinkedIn e as redes Meu, de e-mail. meu Instagram, meu LinkedIn, Belmi Carvalho. Acha a gente lá e acompanha a gente. A gente está sempre tentando compartilhar o conhecimento. Tá? Eu acho que esse movimento é fundamental. Acho que conseguir de alguma forma, estamos contribuindo com a questão da educação. Tá? E gratidão por você convidar a gente, compartilhar esse momento, gratidão com o Paulo, gratidão com a escola. Tá? Eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente tem que estar compartilhando o conhecimento e junto. E estou à disposição de vocês aí para futuros Projeto. temas aí, futuros projetos. Eu acho assim, palavra é gratidão. Então, quero agradecer, professor. É uma conversa muito rica e o senhor fala com muita propriedade, muito conhecimento sobre o tema e as nuances também, né, da logística. Não foca na logística de uma forma muito genérica. O senhor tem conhecimento e a gente consegue conversar sobre diversas áreas dentro da logística, né? Como nós falamos agora há pouco, né, são áreas que elas estão entrelaçadas, então não tem como falar de logística sem caminhar por outras áreas. E o senhor caminha muito bem por todas elas. E que conversa muito rica com o senhor, com o Paulo também. Agradeço em nome da Faculdade de SEIB, por vocês estarem aqui e terem aceitado o convite. Mas gostaria de ouvir do Paulo, onde encontrar. Gostaria também, Paulo, se você puder compartilhar do seu empreendimento, né, da FELD, deixar o Instagram para as pessoas verem de perto e como que funciona uma gestão, né? E esse olhar de um gestor que tem um compromisso com o negócio. Então, o seu pessoal que você se sentir à vontade, mas o da FELD é um exemplo assim, para nós. Primeiro, agradecer, porque eu estou saindo aqui transbordando conhecimento. Fica muito bom. Né? Quando a gente aprende, a gente ouve. Como eu aprendi nesse bate-papo? Então, primeiro, agradecer aos dois, né, pela oportunidade. Oportunidade de stake que estão aí, né, dando show no mercado. Né? A gente tem acompanhado bastante. Né? E dizer o seguinte, a gente trabalha, né, nessa vibe, eu brinco que é automação sem perder o aperto de mão do cliente. Né? Porque, para mim, a automação do futuro é apertar a mão do cliente. Então, a gente faz isso lá, né, na CELD, nossas redes sociais, lá no Instagram, CELD Lavanderia, underline, Barro Preto BH. A gente está aqui no Barro Preto. Né? É um negócio 100% automatizado, né? Eu brinco que hoje eu trabalho 30% do que eu trabalhava, tendo resultados muito próximos dos que eu tinha na época de gestão no ambiente bancário. Então, esperamos também visitas técnicas das faculdades de SEI, né? O pessoal também está convidado para conhecer o nosso negócio. E espero que tenhamos outras oportunidades, porque conhecimento, quando a gente pode bater esse papo, quantas pessoas a gente consegue atingir? E eu acho que essa é a mensagem. Muito grata, professor Belmi, muito grata, Paulo. E voltem sempre. Muito Estamos à grata. disposição, né, professor? Com certeza. Gratidão aí pelo momento, pela prosa. Acho que as coisas vão evoluir dessa forma, bem leve, bem suave, e buscando conhecimento e compartilhando. Muito grata.